Você sabe me dizer porque muitos cristãos e muitas pessoas que não vivem a fé cristã não têm o domingo como o dia do Senhor, dia dedicado a Deus, dia dedicado à oração, e fazem do domingo um dia de descanso, às vezes até de bagunça, de festas, de orgias, de bebedeiras. Você sabe dizer o porquê? O que você acha dessa situação? Uma pessoa precisa de ser curada, uma pessoa que está em enfermidade grave, que está com a sua vida em risco. Ela pode ser curada, ela pode ser salva num dia que é dedicado ao Senhor, um dia dedicado à oração, ou ela não deve ser salva porque esse dia ninguém pode fazer nada? Será que lá na origem, Deus, quando criou todas as coisas, e no sétimo dia disse que tudo que ele fez era muito bom e que era o dia do descanso, será que Deus pensava assim também em não fazer nada no dia de sábado, nem mesmo fazer o bem, nem mesmo curar uma pessoa, nem mesmo saciar a fome de alguém? Jesus diz que ele é o Senhor também do sábado, ou seja, ele é Senhor de todas as coisas. Então, queridos irmãos, eu te desafio a acompanhar comigo este evangelho, fazer esta reflexão, para que nós possamos analisar a nossa vida, analisar o mundo que está ao nosso redor, sobre estes preceitos, sobre estas práticas mundanas e humanas que muitas vezes afastam a pessoa de Deus. Vamos lá? Então, queridos irmãos, estamos refletindo sobre o Evangelho de Lucas, e nesta passagem que hoje vamos refletir, Jesus ele está passando num campo de trigo e está atravessando este campo junto com seus discípulos, com seus apóstolos. E eles começam a arrancar as espigas e começam a comer, debulhando ali, né, e comendo. Por quê? Porque eles estavam com fome, simples assim. E aí alguns fariseus, ao verem isso, começaram a questionar os discípulos, questionar Jesus. Por que teus discípulos comem, fazem o que não pode ser feito em dia de sábado? Ora, mas quem foi que disse que em dia de sábado não se pode comer? Quem foi que disse que em dia de sábado você não pode saciar a sua fome? Deus disse isso? Com certeza não. O que Deus falou lá no Antigo Testamento é que o sábado, o sétimo dia, o último dia da criação, era o dia do descanso. Mas Deus não falou de forma alguma que não se poderia fazer o bem. Ou seja, quando alguém está com fome, precisa ser saciada essa fome, porque senão a pessoa vai perecer. Então Jesus cita, né, porque ele sabe que os fariseus conhecem a palavra, o Antigo Testamento, o Pentateuco, né? Então eles citam a palavra lá do tempo de Davi. Ele diz para os fariseus: nunca lestes nas Escrituras que no tempo de Davi ele passou fome, adentrou a um templo e ali ele pegou os pães consagrados e se alimentou e deu também para seus companheiros? Então Jesus traz à memória deles esta ocasião, esta situação, porque eles iriam reconhecer, porque eles liam, né, a palavra de Deus do Antigo Testamento. Então Jesus ele quer dizer com isso que quando há uma necessidade, deve-se sanar essa necessidade, deve-se fazer o bem sempre, não tem dia para fazer o bem. O bem pode ser feito de segunda a segunda, ou seja, de domingo a domingo, de sábado a sábado. Também no dia do sábado é dia de fazer o bem. As pessoas deturpam muito a palavra de Deus. As pessoas interpretam ao seu bel prazer. A palavra de Deus diz que ali era um dia de descanso. Como eu já disse, ali eles estavam saciando a fome. Como que eles estariam trabalhando se o campo não era nem deles? E eles não eram nem funcionários daquele campo, do dono daquele campo. Então eles estavam saciando, matando a fome. Simples. Ora, Jesus fica assim, indignado. Como é que pode alguém que é para ser de Deus, que é para dar exemplo, pensar de forma tão tosca, tão fechada? Que coração duro, que bobeira, né? Podemos dizer assim. Então, queridos irmãos, nós precisamos ficar atentos para não cometer os mesmos erros dos fariseus. Não ficar
buscando viver os preceitos, né, criados pelos homens, e neste caso até um preceito criado por Deus, mas foi mal interpretado. E aí Jesus vai falar: eu sou o Senhor também do sábado. Ou seja, Ele é o Senhor. Ele é quem decide. Tudo está a seus pés. Todos os dias estão aos seus pés. Toda a criação está a seus pés, inclusive ao sábado. Então, é como se Jesus falasse: pode comer sim. Podem comer, podem saciar a fome de vocês. Então, guardava-se o sábado no Antigo Testamento, mas quando Jesus vem a esta terra, toma carne humana, prega o Evangelho, realiza milagres, prodígios, portentos, curas, né? Ressurreição. Quando ele realiza tudo isso, e depois ele é perseguido, e ele é morto na cruz, e ele ressuscita, e sobe aos céus, quando ele ressuscita em que dia? Ele ressuscita no domingo. O domingo passa a ser o dia do Senhor. Dominus Dei. É o dia do Senhor. É o dia em que Jesus vence a morte. É o dia em que Jesus nos liberta. É o dia em que Jesus abre as portas para o paraíso novamente, que hoje nós chamamos de céu. Então, domingo passa a ser o dia do Senhor, o dia a ser guardado, o primeiro dia da semana, o dia mais importante. Por isso, pela ressurreição de Cristo, é a nossa salvação. Ele é o nosso Salvador. Por isso ele ressuscita no domingo. Então, desde os primeiros cristãos, né, os sucessores dos apóstolos, se guardou este dia como um dia que é o dia do Senhor, um dia de fé, um dia de oração. É claro que todos os dias são dias de fé e de oração, mas esse dia é especial. Neste dia nós paramos para ouvir a palavra, paramos para colocar em prática essa palavra, paramos para rezar, para orar, para nos fortalecer, nos reabastecer. Este dia é especial. É claro que alguns trabalham neste dia por dificuldades, né, por situações diversas, mas não deixe de ir na missa, não deixe de celebrar este dia que é o dia do Senhor. Mas também não quer dizer que porque é o dia do Senhor, o domingo, que você não vai fazer o bem. Pode sim fazer o bem, pode curar, pedir pela cura de alguém, pode se saciar do pão, pode fazer tantas coisas para ajudar uma pessoa no domingo, que é o dia do Senhor. Então, enfim, este evangelho é maravilhoso porque Jesus ele não tem medo dos fariseus, ele fala a verdade, porque ele é a verdade. Muitos, no domingo, é triste quando você vai caminhando para a missa, você passa por vários botecos lotados, cheios de pessoas. Aí se você for perguntar, não, eu acredito em Deus. Você acredita em Deus? Sim, eu acredito em Deus. Acredita nada, tá nem aí para Deus. Deus é só um mercado, Deus é só um açougue, Deus é só aquele que quando eu precisar, se eu estiver doente, estiver morrendo, aí eu lembro que ele existe, né? Infelizmente tem esse outro extremo e que nós temos que lutar para não cair em nenhum dos dois extremos. Temos que estar em equilíbrio, ou seja, vivendo a nossa fé no domingo, mas não deixando de fazer o bem, não deixando de ajudar ao próximo, não deixando de nos alimentarmos. Que Deus possa te abençoar imensamente. Senhor, abençoa, cura, liberta e faz com que cada um desses meus irmãos que escutam neste momento possam fazer do domingo o dia do Senhor, o dia consagrado a Ti, Senhor. Que as nossas vidas sejam totalmente Tuas, em Tuas mãos. Que Tu possas nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco.